Olá a todos os irmãos, cumprimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um dia de culto e que Deus possa abençoar a cada família, possa abençoar cada irmão que nesse momento está reunido com a sua família ou sozinho para ouvir Deus a falar. Porque nós cremos que se Deus não falar em nós, estaremos perdidos. E mesmo com essa separação de estarmos longe um do outro, vemos que Deus ainda continua falando para a sua igreja, porque Deus não fala nas paredes, mas Deus fala no coração daquele que está arrependido e que se entrega para uma verdadeira comunhão, um verdadeiro andar com o Senhor Jesus Cristo. Então, é mais um dia de culto e podemos nos levantar para lermos as Escrituras. A nossa palavra, vamos ler primeiro em Isaías 53. Isaías 53, lê-se da seguinte maneira: Quem deu credo à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante a ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dor e experimentado nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Podemos saltar para 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém? Agora podemos ir a Gênesis 1. Vamos começar por versículo 26. Gênesis 1, versículo 26, lê-se assim: E disse Deus: façamos homens a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Amém? Fechemos os olhos. Nosso Senhor Jesus Cristo, gratos estamos aqui por uma vez, meu Pai, nos encontrarmos para abrir as Escrituras. E sabemos, meu Pai, que como qualquer um homem estudado, meu Pai, podemos abrir e ler as Escrituras. Mas está acima, meu Pai, do conhecimento humano a própria revelação. É por isso que oramos, meu Pai, que o Senhor revele-se, meu Pai, no meio dessas palavras, para que possam nos posicionar, para que possam nos dar vida. Entregamos esse culto nessa noite, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus possa nos abençoar e que Ele possa cuidar de cada um de nós. E Ele ainda é bom, Ele cuida dos seus filhos até o dia de hoje. Então queremos compartilhar um pouco a palavra de Deus. E onde nós lemos em Isaías, em Gênesis, primeiro em Isaías, mostra o próprio Senhor Jesus Cristo, a forma como Ele veio, os castigos que Ele teve. E a Bíblia vai mais adiante, diz que agradou a Deus moer o Senhor Jesus Cristo. Porque havia um propósito para Deus poder moer o Senhor Jesus Cristo. E encontramos que esse propósito não termina no Senhor Jesus Cristo. Logo em Gênesis, a palavra de Deus nos diz assim, que Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem. E a imagem de Deus, ele foi feito. Então, encontramos que o grande plano de Deus é que o homem fosse a imagem do próprio Deus. Então, na mensagem, a obra-prima, encontramos que o irmão Branham diz o seguinte: ele foi visitar um monumento de grandes mártires do Evangelho, de uma senhora que se entregou muito ao Evangelho. Enquanto ele tomava aquela homenagem acerca daquela senhora, ele viu ao lado uma estátua de Moisés. E aquela estátua de Moisés lhe comoveu e ele chegou perto. O que ele viu naquela estátua, aquela estátua
se assemelhava àquilo que a Bíblia relata sobre a vida de Moisés. Naquela estátua havia as pedras da lei que Moisés carregava. E uma coisa tomou muita atenção nele. É quando ele olhou para a estátua, olhou que o joelho daquela estátua que representava Moisés naquele momento havia se quebrado. E ele perguntou, o que é que aconteceu? Então, quando eles falaram que o Criador, quem esculpiu essa estátua, foi um homem chamado Michelangelo. E aquele homem continuou a dizer, lhe explicando o que aconteceu, porque ele quis saber porque essa estátua tão perfeita, tão bonita, que relata bem Moisés, mas está com um joelho quebrado. Então aquele homem diz, o Michelangelo, aquele escultor, quando ele desenhou na sua mente, quando ele esculpiu aquela estátua, ele queria mostrar Moisés. Então ele trouxe Moisés na vida, mas no final, quando ele terminou a sua obra de escultura, quando ele já queria abrir, mostrar, viu uma coisa tão perfeita, uma coisa igual ao homem, uma estátua igual ao homem, mas faltava alguma coisa. Ele quis ir mais, quis entrar até a dimensão de Deus. Então é quando o Michelangelo diz, fala, e a estátua não pode falar. E ele bateu para a estátua. É quando se quebrou aquele pé. Porque quando ele bate, furioso, diz, fala. E a estátua não conseguiu falar. Amém? Então, isso comoveu o irmão Branham. E um pensamento veio nele. Que essa é a grande obra de Deus. Nenhum homem pode dar vida a uma estátua. Mas olhamos, um homem simples, um escultor, ele tinha uma ideia, tinha um pensamento daquilo que Moisés seria. E ele foi trabalhando anos e anos, esculpindo uma estátua de Moisés. Mas quando termina a sua obra, ele quis mais, queria que aquilo ele tivesse vida. É quando ele diz, fala, e aquilo não pode falar. Veja que frustração foi aquela. Então nós olhamos aqui que Deus no início, desde em Gênesis, ele quis ter o homem como uma obra-prima. A igreja, ou cada um de nós sendo cristão, somos os pensamentos de Deus. Somos igual a Michelangelo, que ele tinha uma ideia de fazer a escultura de Moisés. Nos pensamentos de Deus já havia uma ideia de fazer o homem. E Deus não é como aquele homem que ele podia olhar, ler escrituras, ver que eu só posso fazer alguém que se iguala ao personagem Moisés. Deus só conhecia a ele só. Antes de tudo isso, Deus só conhecia a ele só. Então, qual foi o desejo de Deus? É fazer algo igual a ele. E aquilo tinha que ser a verdadeira obra-prima do nosso Deus. É quando ele faz o homem, é quando tira os pensamentos, ele leva o bar. Começa o quê? A colocar o homem dos seus pensamentos. É quando ele começa a colocar a igreja dos seus pensamentos. E veja, quando termina o homem, foi igual ao Michelangelo. Quando ele terminou de fazer aquele homem, com aquelas todas as perfeições, com tudo aquilo que é a imagem do homem exterior. Mas Deus diz, eu não quero terminar aqui. Eu quero que essa imagem tenha vida. Eu quero que essa escultura, essa obra de barro, possa ter vida. É quando a Bíblia em Gênesis, Deus soprou o fôlego da vida e o primeiro homem chamado Adão começou a falar. E hoje é que Deus fez. Quando vê que o homem já tem espírito de Deus, quando o homem tem vida de Deus, ele transfere para ele aquilo que são os pensamentos de Deus, as ideias de Deus. Ele diz, te dou domínio sobre a terra. Te dou domínio sobre toda a árvore. Te dou domínio sobre todo o repto. Dominará tudo. Porque aquela irmã era o quê? Era a verdadeira obra de Deus. Amém? Aquilo era algo que se assemelhava a Deus. Deus olhou para aquela escultura dele, do Adão, e ele viu algo igual a ele. Mas também disse, vou colocar minha vida. Assim como eu falo, assim como eu ando, esse tem que andar. Assim como eu tenho domínio, esse tem que dominar. Essa é a vontade da igreja hoje.
a vontade de Deus para a igreja hoje. Olhamos em que condição nós estamos. Deus quer que nós sejamos uma verdadeira obra-prima. Mas Deus hoje, assim como Michelangelo, está zangado conosco. Porque o que acontece? Deus nos formou, já vestimos bem, já temos toda a aparência cristã externa, mas falta vida. Essa estátua tem que falar, essa estátua tem que ter domínio, essa estátua tem que ter poder. Mas hoje as estátuas de Deus gingam pelas aparências de fora. Então o que aconteceu com Michelangelo? Ele bateu na estátua. Amém? Ele bateu porque queria que a estátua tivesse vida, pudesse falar. Hoje Deus diz, as mesmas obras que eu faço, eles também farão. Mas as estátuas de Deus hoje, a obra-prima de Deus, não está a manifestar. É por isso, Deus, qualquer um que não cumprir aquilo que Deus falou, não se identifica com a verdadeira obra de Deus. Então Deus vai quebrar. E o que nós vemos agora é que Deus, aqueles que se dizem cristãos, Deus está matando um por um. Por quê? Por que Deus está a matar? Porque as pessoas não se identificaram, não cumpriram. Há uma voz que veio de Deus e as pessoas continuaram calados. Não responderam ao clamor de Deus. Michelangelo clamou, disse, estátua, fala. E a estátua não falou. Michelangelo bateu na estátua. Imagina para Deus que fez a igreja como sua imagem. Para ter domínio, as obras que eu faço, vós também farão. E Deus, faça a obra. Traz uma mensagem. Clama a nós. Estão sujos. Estão numa vida iníqua. Sai disso, povo meu. Sai disso. Posiciona para que você seja uma verdadeira obra-prima de Deus. Eu quero trabalhar contigo. Eu quero dar domínio. Saia disso. E nós não saímos. Qual é o fim? Deus quebrado. Amém. Meus irmãos, Deus está quebrando aqueles que manifestaram o cristianismo por fora. Deus quer que depois da obra estar perfeita, posicionada, a estátua estar feita. O nosso irmão Adão, quando ele foi formado por barro, não terminou aí. O fôlego da vida foi até ele e ele levantou, começou a ter domínio. Ele levantou, começou a agir como Deus. Mas nós fomos feitos, o evangelho veio, limpou cigarro, limpou bebida, limpou a prostituição, estamos tudo limpo por fora. Mas falta alguma coisa. Entrar o poder de Deus dentro de nós. A vida de Deus para que o mundo veja que hoje Deus ainda está na terra. Amém? Deus possa nos abençoar. Então, irmãos, estamos a perceber, se nós não formos a verdadeira obra de Deus, seremos quebrados, assim como a estátua de Moisés foi quebrada com Michelangelo. Era ele o dono daquela escultura. Mas ele queria mais. Ele não queria somente aquela estátua parada ali. Ele disse, fala. E a estátua não conseguiu falar. Não importa quantos anos levou Michelangelo a fazer, mas aquilo criou-lhe frustração. É quando ele derruba aquela estátua. Então vejamos Deus. Criou a noiva. Nós, a igreja, são os pensamentos de Deus. Estão a perceber, irmãos? A igreja é o pensamento de Deus. Desde antes da fundação do mundo, a igreja estava na mente de Deus. E ele quis expressar aquilo que estava por detrás da sua mente. É quando ele começa com Adão. É quando ele vai levar um barro. Ele começa a fazer um homem. E aquele homem, depois de parar, ele mete ao fôlego a vida dele. E depois domina. Encontramos que Adão, o que ele fez? Dominou sobre os répteis. Dominou sobre os animais. Deu nome, deu tudo. Deu ordem à natureza. E a palavra de Deus diz, no final, em Romanos, diz o quê? A própria natureza nos dias de hoje está gemendo, quer ver a manifestação dos filhos de Deus. Por que a natureza está gemendo? Porque no princípio, quando Adão estava lá, sendo a imagem, sendo a obra-prima de Deus, ele pode colocar a natureza em ordem. Ele pode dominar sobre a natureza. E hoje a natureza está em desordem. Hoje a terra está em desordem. Mas quem que pode
colocar isso, voltar a entrar nos seus eixos, são os filhos de Deus. É por isso que a própria natureza estamos gemendo. Diz que estamos gemendo, a natureza está gemendo. Quer ver a manifestação dos filhos de Deus. Que tipo de filhos é? A verdadeira obra de Deus. Obra-prima do Senhor Jesus Cristo. É o que a natureza está à espera. Não está à espera de um cristão de fala-fala. Não está à espera de um cristão de gingar. Não está à espera de um cristão porque veste bem. Não está à espera de um cristão porque ele come bem. Não está à espera disso. Está à espera de ver a verdadeira obra-prima de Deus, que vai se identificar com Deus. Veja o mundo. Depois de Adão, corrompeu-se. Entrou em toda a sujidade. Mas um dia, amém? Um dia Deus diz, eu ainda vou ter uma obra-prima. Ainda vou ter alguém que me represente. Tudo estava corrompido. No meio de toda a corrupção, no meio de todo adultério, no meio de toda a sujidade, de toda a bebida, de toda a fornicação, Deus buscou e encontrou uma verdadeira obra-prima que se identificava com ele. Quem era essa obra? Era Noé. E quando chega, encontra Noé, o que a Bíblia diz? Noé achou graça aos olhos de Deus. Achar graça é o quê? É o Espírito de Deus. Repousou sobre Noé. Começou a falar para Noé. Começou a organizar Noé. Começou a lhe dizer o que vai acontecer. E Noé posicionou. Noé organizou. Noé firmou-se. Porque foi encontrado como verdadeira obra de Deus. Amém. E não parou aí. A corrupção entrou. Amém. A corrupção entrou. De novo. Estragou tudo. Deus foi procurando a verdadeira obra. Ele foi encontrando um profeta, naquele outro profeta, naquele outro homem. Sempre que Deus encontra uma obra que se identifica com ele, um homem que se identifica com ele, Deus lhe transmite, lhe transfere o seu domínio, a sua vida, o seu poder. E veja, nos últimos dias, o que ele fez? Procurou. E lá estava Jesus. Amém. E lá estava um homem, uma verdadeira obra-prima de Deus. Senhor Jesus Cristo, parado na terra. É por isso os outros discípulos estavam ao redor do Senhor Jesus Cristo. E uma voz veio de Deus e disse, esse é o meu filho amado, em qual eu me comprazo a habitar. Deus estava a dizer, está aqui mais uma vez, uma verdadeira obra de Deus. Uma verdadeira obra-prima. E veja o que fez Deus. Transferiu, diz, uma pomba. Desceu do céu. E entrou sobre o Senhor Jesus Cristo. Que pomba era aquele? Era um animal como essa pomba? Não era isso. Era a vida de Deus. Era a plenitude de Deus. Que encontrou uma obra-prima. Com qual se identificou. Deus olhou Jesus Cristo e disse, essa é minha obra, esse homem é igual a mim, essa carne eu quero entrar, a ele escutai. E quando ele dizia a ele escutai, estava a fazer o quê? Estava a devolver ele a Gênese, para que tudo ele pudesse dominar. Esse é o meu filho amado, em qual eu me comprazo a habitar, a este escutai. Pássaro devia escutar. Rei devia lhe escutar. Demônios deviam lhe escutar. É por isso que quando ele encontrou algumas pessoas com demônio, quando ele chegar, o que é que nós temos contigo, Jesus de Nazaré? Amém? O que eles estavam a fazer, demônio? Lhe escutavam. Estavam a reconhecer o poder que estava com ele. Estavam a reconhecer o domínio que ele tinha sobre ele. É por isso que eles pediram. Outros demônios, não, estamos a pedir, não chegou o nosso tempo, agora pode nos levar, nos lança naqueles porcos. Porque conhecia o poder que estava nele. Irmãos, hoje falamos que a igreja é uma obra-prima de Deus. Só pode ser uma obra-prima de Deus quando o Espírito de Deus, a vida de Deus entrar dentro da igreja. E não há nenhum demônio que vai parar esse homem. Nenhum demônio vai parar essa igreja. Nenhum demônio vai parar à frente dessa noiva. Porque quando essa noiva, essa obra que se identifica com o Senhor Jesus Cristo, estiver diante desses demônios, os próprios demônios vão pedir misericórdia.
vão pedir desculpa, vão pedir lugar para ele se esconder. É por isso que a Bíblia diz, onde há luz, não há lugar para as trevas. Vejamos demônios, são seres das trevas. Cristãos dizem que são a noiva, mas a vida é uma vida cheia de trevas. Cristãos dizem que são a noiva, mas a vida deles é um caminho que nem se vê à frente. É um caminho que não se vê um fim. Andam cegos, porque não são verdadeira obra-prima de Deus vivo. Isso está acima dos nossos pensamentos. Esse é o plano de Deus. A igreja ser uma verdadeira obra-prima de Deus. Porque Deus está disposto a transferir os seus potenciais para essa obra. E Deus não terminou no Senhor Jesus Cristo. Todos que seguiram o Senhor Jesus Cristo, firmaram-se com o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele vai para o céu, o que é que Ele faz? Eles vão esperar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Quer dizer que o homem exterior já estava formado, mas eles vão esperar. E quando chegou aquele dia de Pentecostes, o Espírito de Deus entrou sobre aqueles irmãos, porque Deus estava a dizer, esses a partir de agora são as verdadeiras obras-primas e eu agora quero neles habitar. E veja quando Deus habitou naqueles homens. Pedro levanta e se encontra com um cego. Quando Pedro levanta e se encontra com um coxo, o coxo pede dinheiro e Pedro diz, eu não tenho dinheiro. Mas há algo que eu recebi no dia de Pentecostes. Recebi o fôlego da vida. Recebi liderança. Recebi o domínio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e vá. Aquele demônio que lhe provocava aquela vida de coxo teve que sair. Havia um domínio sobre Pedro. Não vamos nos enganar aqui. Deus é sobrenatural. Deus é poder. Ah não, querem poder? Não é isso. Deus em si é poder, meus irmãos. As verdadeiras obras-primas de Deus sempre tiveram poder. Veja a outra obra-prima do Senhor Jesus Cristo. Próprio Paulo. Amém? Paulo identificou-se com o Senhor Jesus Cristo, sendo uma verdadeira obra-prima. E a vida de Deus entrou nele. É por isso que em todo lugar onde ele ia, ele era mais que um vencedor. Tinha domínio sobre tudo. Irmãos, é preciso. E essa mensagem que nós recebemos, o próprio irmão Branco, quem foi ele? Deus procurou. No final do mundo, tudo estava corrompido, mas encontrou um homem que era a verdadeira obra-prima de Deus. E o que é que Deus fez? Entrou sobre aquele homem. Ele disse, não há nenhuma enfermidade, não há nenhum demônio, não há nenhum câncer que vai parar à sua frente. E ele foi um homem cheio de poder, porque era a verdadeira obra-prima do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que essas coisas não vão parar comigo, mas vão continuar com a sua noiva. E hoje, o que está a acontecer com a noiva? Um demônio só de coronavírus está a bater até a fé da noiva. Esse era o tempo da própria noiva. Ser noiva, ser uma verdadeira obra-prima. Usar o que ele recebeu. Um Pentecoste, o Espírito Santo, o sinal, o poder de Deus para combater qualquer que seja demônio que se apresentar à sua frente. Levantemos, irmãos, e nos posicionamos. Verdadeira obra-prima de Deus tem vida de Deus dentro de ti. Enquanto não tivermos a vida de Deus dentro de nós, vai ser uma frustração. Porque Deus, assim como Michelangelo, aquele escultor, quando olhou para aquela estátua e disse fala, e aquela estátua não pôde falar, ele bateu, quebrou aquela estátua. Imagina nós, Senhor Jesus Cristo nos falou as mesmas obras que ele faz, que ele fez, nós temos que fazer. Teremos o domínio, nós seremos a palavra, nós seremos a luz, nós seremos a eternidade, nós seremos tudo isso e não estamos a manifestar. Vamos morrer, um por um. Porque Deus ira-se com aqueles que não querem se posicionar como uma verdadeira obra-prima. E o irmão Branco, quando prega essa mensagem, diz a verdadeira obra-prima de Deus identificada. Quer dizer que a própria obra-prima, o homem, tem que estar identificado com o Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Fechamos nossos olhos. Obrigado, Pai Celestial, por essa palavra. Obrigado, nosso Deus.
Faça, meu Pai, que essa mensagem entre em cada coração e haja um posicionamento certo e verdadeiro. Conceda, meu Pai, que o seu Espírito entre em posição na sua igreja e que cada um de nós possamos nos posicionar como uma verdadeira obra-prima de Deus, identificada com o nosso Deus. Pedimos tudo e agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo.